Em destaque no Panorama CBN. Após classificação de facções como terroristas pelos Estados Unidos, governo diz que rejeita a interferência externa e fala em risco ao PIX. Lula chama Flávio Bolsonaro de traidor e diz que Brasil não aceita ser tratado como moleque. Presidente confirma que vai indicar Jorge Messias novamente ao STF. PIB avança 1,1% no primeiro trimestre e Brasil deve voltar ao ranking das 10 maiores economias. Em tarde histórica, João Fonseca ganha de virada de Novak Djokovic em Roland Garros. Eu sou Leandro Gouveia e essa é a segunda edição do podcast Panorama CBN de sexta-feira, 29 de maio de 2026. Em menos de meia hora eu te conto as principais notícias do dia. O governo brasileiro reagiu à decisão dos Estados Unidos de classificar as facções PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas. Em nota oficial, o Palácio do Planalto afirmou que rejeita qualquer interferência externa e que a soberania nacional é inegociável. Na nota oficial do Planalto, o governo diz que a decisão foi fruto de uma manipulação política feita por falsos patriotas envolvidos com o crime organizado. Isso porque a medida do governo americano foi tomada 2 dias depois que o senador Flávio Bolsonaro, do PL, se reuniu com o presidente Donald Trump na Casa Branca e com o secretário de Estado americano Marco Rubio no dia seguinte. A reportagem do jornal O Globo mostrou que o governo Lula foi pego de surpresa. Na semana passada, o ministro da Justiça, Wellington Lima e Silva, tinha dito ao jornal que não esperava essa medida no horizonte próximo, mas o cenário mudou. Durante um evento na manhã dessa sexta em Sergipe, o presidente Lula comparou Flávio Bolsonaro a Joaquim Silvério dos Reis, conhecido como traidor de Tiradentes. Não aceitamos ser tratado como moleque. Nós não aceitamos ser tratado como se fosse uma republiqueta. Eu tive 3 horas com o presidente Trump, 3 horas com ele. Entreguei 4 documentos para eles. Um deles era o combate ao crime organizado. O seu Marco Rubio não estava lá. Possivelmente porque ele estivesse preparado para ajudar um filho de um bolsonarista que é candidato à eleição aqui nesse país, que não tem vergonha na cara de trair a nossa pátria, de nos Estados Unidos pedir intervenção americana no Brasil. Lula acrescentou que as facções são de fato terroristas para cidadãos que moram em regiões de periferia e por isso serão combatidas internamente. Depois do discurso do presidente, a Secretaria de Comunicação divulgou os detalhes técnicos da insatisfação brasileira. O governo argumenta que o crime dessas facções busca o lucro com o tráfico de drogas e armas e não pode ser confundido com o terrorismo internacional, que tem motivações ideológicas ou religiosas. O Planalto também alertou que sanções unilaterais dos Estados Unidos podem prejudicar a economia do Brasil. O texto cita que a medida cria riscos para empresas brasileiras, gera impactos no mercado financeiro e pode afetar até o funcionamento do PIX, que, segundo o governo, incomoda interesses estrangeiros. Para contra-atacar as críticas da oposição de que é leniente com o crime, o governo destacou que o Congresso aprovou recentemente a Lei Antifacção, que tem penas de até 80 anos de prisão. O cálculo político por trás dessa resposta envolveu o primeiro escalão do governo e levou quase 18 horas de discussões. Segundo o jornal O Globo, a inclusão da crítica direta à família Bolsonaro na nota oficial para mostrar a interferência da oposição foi sugerida pelo ministro da Secretaria de Comunicação Social, o marqueteiro Sidônio Palmeira, e teve o aval do presidente Lula. O texto final foi escrito a várias mãos e contou com a participação de ministros como Miriam Belchior, da Casa Civil, Dario Durigan, da Fazenda, Wellington César Lima e Silva, da Justiça, e Mauro Vieira, das Relações Exteriores. O grupo se reuniu no Palácio do Planalto minutos antes da divulgação do texto, que saiu por volta de 12:30 dessa sexta. A preocupação era rebater os Estados Unidos e a oposição sem passar a imagem de que o governo defende criminosos, no momento em que a gestão federal tenta endurecer o discurso contra a violência. O foco principal do Planalto não são as facções em si, mas os efeitos jurídicos e diplomáticos que a medida pode espalhar, com risco de criar restrições severas para transações financeiras e cooperação internacional. O vice-presidente Geraldo Alckmin citou as operações recentes como a Carbono Oculto e a Fluxo Oculto, da última quinta, como exemplos de combate ao crime organizado e criticou a família Bolsonaro. Infelizmente, membros do clã Bolsonaro pensam mais em si do que no país. Então, para
sair desse tema do Banco Master, o maior caso de corrupção e sonegação de tributos, aí ficam gerando factoides, aí, fatos novos para desviar a atenção da questão do Banco Master, que é gravíssima do ponto de vista de corrupção e de sonegação. A China, por meio da porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, ao ser questionada, defendeu a não interferência dos Estados Unidos em assuntos internos de outros países. Nessa sexta, em entrevista à CBN, o ex-secretário nacional de Segurança Pública, Mário Sarrubo, que também chefiou o Ministério Público de São Paulo, avaliou que a medida pode transformar um tema policial em questão de defesa nacional para os americanos. Prejudica o combate ao crime organizado no Brasil. O Brasil tem uma tradição de cooperação com os Estados Unidos, tradição de cooperação com os nossos vizinhos aqui da América do Sul, da América Latina, com a Europa e assim por diante. A partir do instante, a partir do momento em que o Brasil é visto no mundo como um país que abriga uma organização ou duas ou três organizações terroristas, essa cooperação fica estagnada, ela fica interrompida, pode-se dizer, principalmente com os Estados Unidos. Rubens Barbosa, ex-embaixador do Brasil nos Estados Unidos e presidente do Instituto de Relações Internacionais e Comércio Exterior, entende que não há risco de intervenção militar ou de operações em cidades brasileiras com participação dos Estados Unidos. O que vai haver é a aplicação, se for comprovado o apoio de empresas ou de grupos aí, a essas organizações criminosas, vai haver medidas no território americano, na jurisdição territorial americana, que pode afetar empresas brasileiras. Mas nada está previsto nessa legislação americana de intervenção externa em outros países, inclusive no Brasil. Não existe isso na legislação americana. Nessa sexta-feira, a Polícia Civil e o Ministério Público do Rio fizeram mais uma fase da Operação Contenção, que mira o núcleo financeiro e o combate à expansão territorial do Comando Vermelho. A ação tinha como alvo mais de 50 investigados por movimentarem cerca de 450 milhões de reais em lavagem de dinheiro da facção. Pelo menos 21 pessoas foram presas, entre elas Raquel Mendonça, esposa de Antônio Ferreira, o Rabicó, um dos chefões do Comando Vermelho. Ele continua foragido. E o presidente Lula confirmou que vai indicar de novo o advogado-geral da União, Jorge Messias, para a vaga no Supremo Tribunal Federal. Durante o discurso nesta sexta-feira, Lula defendeu a competência do aliado e criticou o resultado da votação dos senadores. Eu perdi a indicação do meu ministro da Suprema Corte. E eu fiquei triste, porque ele não foi derrotado por incompetência jurídica, porque é um dos melhores advogados desse país. Ele não foi derrotado porque ele tem alguma ficha suja na vida dele. É um dos homens mais íntegros desse país. Ele foi derrotado por uma questão simplesmente política. E o que vai acontecer, senadores? Eu vou mandar o Messias outra vez. Apesar dessa intenção do presidente, eu lembro que um ato da mesa diretora do Senado, que é de 2010, proíbe que um indicado rejeitado pelo plenário seja analisado de novo na mesma sessão legislativa, quer dizer, no mesmo ano de trabalho do Congresso. O governo ainda conta com brechas porque essa restrição não está na Constituição Federal, e sim em uma regra interna que pode ser negociada. Mas, além disso, tem o fator Davi Alcolumbre, presidente do Senado, que trabalhou diretamente pela rejeição de Jorge Messias. O preferido dele era Rodrigo Pacheco. O ex-presidente do Senado, aliás, era cotado para se candidatar ao governo de Minas Gerais, com o apoio do presidente Lula. Chegou até a migrar do PSD para o PSB, que é mais próximo da esquerda, mas o acordo melou e o PT continua sem candidato em Minas. Nessa sexta, Pacheco declarou publicamente que não vai se candidatar. Tem algum tempo que eu não converso com o presidente Lula, mas ele saberá compreender, até porque não há novidade alguma. Eu não estou desistindo de uma candidatura. Eu havia decidido não ser candidato, ele havia feito um pedido a mim que refletisse a respeito disso, eu refleti ao longo desse tempo e mantive a minha decisão que já havia sido antes tomada. Então isso haverá de ser respeitado por ele, até porque eu sei que verdadeiramente ele gosta de mim como eu gosto dele, e a vida que segue, eu espero que ele tenha muito boa sorte nessa eleição. Rodrigo Pacheco disse que tomou a decisão de encerrar sua carreira política e que vai para o setor privado. O deputado federal Marcos Pereira, presidente do Republicanos, negou que foi ao evento de luxo pago pelo banqueiro Daniel Vorcaro do Banco Master em Nova York. Aquela degustação de uísque e charutos aconteceu em maio de 2024 e custou mais de 5 milhões de reais.
Na época, Pereira e outros 3 deputados presentes disputavam o apoio para a presidência da Câmara. Em nota ao jornal O Globo, Marcos Pereira usou a mesma justificativa de Ciro Nogueira no dia anterior, que não bebe uísque e nem fuma charuto. O Globo confirmou a lista de participantes com 2 pessoas. O evento secreto reuniu o então governador do Rio, Cláudio Castro, do PL, o senador Ciro Nogueira, do Progressistas, e o atual presidente da Câmara, Hugo Mota, além de Marcos Pereira. Um dia depois da festa, o Rio Previdência aportou 80 milhões de reais no Master e meses mais tarde, Ciro Nogueira apresentou um projeto que beneficiava o banco. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que se reuniria com assessores na sala de situação da Casa Branca para tomar uma decisão final sobre um possível acordo com o Irã. O anúncio foi feito nesta sexta-feira numa rede social. Dependendo da hora em que você ouve o Panorama, talvez tenha novidade no site da CBN. Se o Irã aceitar que nunca vai ter uma arma nuclear, que o urânio enriquecido que sobrou seja destruído e que as minas sejam retiradas do Estreito de Hormuz, os Estados Unidos vão suspender o bloqueio na região e liberar a circulação de navios. Por outro lado, o governo do Irã nega que o entendimento esteja perto. E o mercado internacional continua em compasso de espera sobre a guerra. No momento em que eu gravo o podcast, o contrato de agosto do petróleo do tipo Brent cai 1%, cotado a $91. O mercado também monitora os efeitos práticos da classificação pelos Estados Unidos das facções criminosas brasileiras como terroristas. O principal índice da Bolsa Brasileira chegou a cair 1,3%, mas fechou o dia com baixa de 0,7% aos 173.787 pontos. No último mês, o Ibovespa já caiu 7%. O dólar comercial subiu 0,21%, cotado a R$ 5,04. Nessa semana, a moeda subiu 0,2%. E o euro vale R$ 5,88, com alta de 0,36%. O PIB, o Produto Interno Bruto do Brasil, cresceu 1,1% no primeiro trimestre do ano, na comparação com os últimos 3 meses do ano passado. Com o resultado, a soma de todas as riquezas produzidas no país chegou a 3 trilhões e 300 bilhões de reais. E o motor desse avanço foi a agropecuária, que saltou 2%, impulsionada por uma safra recorde de soja. O consumo das famílias subiu 1%. No setor de serviços, que representa 70% da nossa economia, a tecnologia foi o destaque. Mesmo com a previsão do Ministério da Fazenda de que a atividade vai perder fôlego nos próximos meses, o Brasil deve voltar a ser a 10ª maior economia do mundo ainda este ano. Segundo projeções do FMI, o país vai ultrapassar o Canadá, beneficiado pela valorização do real frente ao dólar. No ranking da consultoria Austin Rating, o Brasil teve o 6º melhor desempenho global nesse início de ano. A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, liberou a fábrica da IP em Amparo, no interior de São Paulo, a voltar a funcionar imediatamente. A decisão foi anunciada nesta sexta-feira, depois de uma nova inspeção na fábrica. Com isso, os lava-roupas, lava-louças e desinfetantes com final de lote 1, fabricados a partir de 1º de abril desse ano, já podem ser vendidos e usados. Mas atenção, porque os produtos com final de lote 1, fabricados até 31 de março deste ano, continuam proibidos. Eles devem ficar guardados e não podem ser jogados fora até que a IP apresente laudos de laboratórios autorizados. A notícia mais importante do dia. Todo mundo torcendo muito para o brasileiro João Fonseca aqui na CBN. Ele que tem 19 anos e conseguiu o maior triunfo da carreira nessa sexta-feira em Roland Garros, na França. Número 30 do mundo, avançou pela primeira vez para as oitavas de final de um Grand Slam ao derrotar o sérvio Novak Djokovic, simplesmente o número 4 do ranking e maior campeão de grandes torneios da história, com 24 títulos. E foi com muita emoção, porque o João Fonseca estava perdendo por 2-0 e conseguiu uma virada impressionante. As parciais foram de 4-6, 4-6, e depois ele venceu os outros 3 sets por 6-3, 7-5 e 7-5. O jogo durou 4 horas e 53 minutos. Foi a partida mais longa da carreira de Djokovic na competição de Paris. O tamanho do feito é histórico. Olha só. De todas as 279 partidas em que o sérvio abriu 2-0,
ele venceu 278. Então, João Fonseca foi só o segundo atleta a conseguir essa virada para cima de Djokovic. A classificação para as oitavas de final vai render a João Fonseca o prêmio de 285 mil euros, o que dá cerca de R$1.680.000 na cotação atual. Com a eliminação de Djokovic, o torneio de Roland Garros vai ter um campeão inédito. Logo depois do jogo, ainda na quadra, João Fonseca desabafou sobre o cansaço e a virada histórica, dizendo que a ficha ainda não tinha caído. Ele disse que nem ele acreditava depois do segundo set e que Djokovic estava destruindo. O brasileiro explicou que a queda na temperatura no fim do dia ajudou no desempenho físico dele, já que a bola ficou menos veloz. Djokovic elogiou o brasileiro, disse que ele foi incrível e que espera que Fonseca seja o próximo grande nome do tênis. João Fonseca agora vai enfrentar nas oitavas de final o norueguês Casper Ruud, número 16 do mundo, que venceu o americano Tommy Paul por 3-2. E estão definidos os confrontos da Libertadores e da Copa Sul-Americana. Na Libertadores, o destaque é o duelo nacional entre Flamengo e Cruzeiro, com o Carioca decidindo no Maracanã. O Corinthians joga contra o Rosário Central da Argentina e tem a vantagem de fazer o segundo jogo em casa. Já o Fluminense reencontra o Independiente Rivadavia, também da Argentina, e decide a vaga fora de casa. O Mirassol encara a LDU do Equador e faz o jogo de volta na altitude de Quito. Por fim, o Palmeiras enfrenta o Cerro Porteño do Paraguai, decidindo a vaga em Assunção. Pela Copa Sul-Americana, os rivais cariocas ficaram em lados opostos. O Vasco enfrenta o Independiente Medellín na Colômbia nos playoffs e, se passar, encara o Olímpia do Paraguai. Grêmio e São Paulo estão no mesmo caminho e podem se enfrentar logo nas oitavas de final. Do outro lado, o Atlético Mineiro espera o vencedor de Bragantino e Sporting Cristal nos playoffs. Já o Botafogo aguarda o duelo entre Lanús e Cienciano para conhecer o adversário das oitavas, com a vantagem de decidir os jogos no Engenhão. Olha só, a OTAN, que é a Aliança Militar do Ocidente, e a Romênia aumentaram a pressão contra o governo da Rússia nesta sexta-feira, depois que um drone russo caiu no teto de um prédio residencial na cidade romena de Galati, perto da fronteira com a Ucrânia. A explosão provocou um incêndio no 10º andar e deixou 2 pessoas feridas. O Ministério da Defesa da Romênia informou que os 2 caças F-16 do país chegaram a decolar para tentar interceptar os alvos. O presidente da Romênia classificou o caso como uma grave violação do direito internacional e expulsou o cônsul-geral da Rússia no país. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, negou a autoria do ataque e sugeriu que o drone pudesse ser da Ucrânia. Em entrevista coletiva, ele desafiou os romenos a entregarem os destroços para a investigação. O secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, disse que o comportamento irresponsável da Rússia é um perigo para todos nós e que as implicações da guerra ilegal não param na fronteira. Essa é a primeira vez que um drone atinge um prédio residencial na Romênia desde o início da guerra, em fevereiro de 2022. Na mesma madrugada, outro drone russo atingiu um navio de carga da Turquia na Ucrânia, deixando 2 tripulantes feridos. E antes da Rádio Sucupira de todas as sextas, convido você a mandar mensagem para o Panorama. Meu e-mail é leandro.gouveia@cbn.com.br. No Instagram é só procurar por Le Reis Gouveia. Não esquece de escrever seu nome e de onde você está ouvindo. Oi, Leandro, espero que esteja bem. Mandando mensagem para dizer que ainda não ouvi o episódio de hoje, pois estou maratonando e colocando em dia o podcast. Atualmente estou no dia 19 de maio. É até interessante acompanhar as notícias no passado, já tendo o spoiler do que vai acontecer no futuro. Espero ouvir essa mensagem em algum episódio do podcast. Adoro seu humor. É a Ingrid Seramin, de Novo Progresso, Pará. Olha que interessante. Então, um abraço para nós aqui do futuro, para você, Ingrid, que está nos ouvindo. Obrigado pela audiência, viu? Mais uma mensagem aqui, muito carinhosa. Queria saber se seria possível mandar um abraço para o meu irmão. Ele gosta muito do podcast. Uma vez ouvi ele indicando o Panorama para um conhecido nosso. E isso me fez começar a ouvir também. Desde então acompanho sempre que posso. O nome dele é Jefferson Bastos e ele mora em Correntina, na Bahia. Obrigado pela atenção.
Camila Esther, ou Camila Easter, acho que é Esther. Camila, obrigado, viu, pela sua mensagem, e também ao Jefferson, por indicar o Panorama a você e também ao seu conhecido aí em Correntina. Um abraço para vocês, adorei as duas mensagens, aliás. Esse mês foi meu aniversário, dia 16 foi meu aniversário, então 2 presentes que vocês me dão aqui, muito obrigado. Tem uma outra mensagem aqui, a Adriana Campana Granjo comentou sobre o podcast PCC O Salve Geral. Falou, excelente, meu marido gostou tanto do primeiro episódio que ouviu 2 vezes. Então, nesse sábado, você vai ver aí na lista de episódios do Panorama o 3º episódio do podcast, que é uma parceria da CBN com o jornal O Globo. Nesse episódio, a repórter Aline Ribeiro conta o que pode explicar a interrupção repentina daqueles ataques de maio de 2006. Tudo mudou depois de uma reunião em um presídio do interior paulista, onde representantes do governo estiveram frente a frente com o chefe da facção criminosa. Lembrando que os 5 episódios já estão disponíveis aí no seu aplicativo, então aproveita o fim de semana para maratonar. Mas antes, não esquece de deixar o Panorama salvo aí na sua biblioteca do Spotify. Bom, a decisão dos Estados Unidos aconteceu depois da visita de Flávio Bolsonaro a Donald Trump, ao secretário Marco Rubio, ao vice-presidente J.D. Vance, mas antes disso, Flávio também visitou Daniel Vorcaro. E aí, Valdemar Costa Neto, essa semana, deu com a língua nos dentes. Daniel Vorcaro, que também fez Cláudio Castro desistir da candidatura ao Senado. Tudo isso é assunto para a Rádio Sucupira. Traficantes de tóxico em Sucupira. Dona Chica Bandeira, Sucupira está fadada a figurar nas manchetes policiais de todo o país. Não vamos perder a oportunidade de projetar nossa cidade, talvamente a nossa polícia, nos anais do combate ao crime organizado. Enquanto Lula foi de joelhos atrás do Trump, fazer lobby a favor de CV e PCC, eu fui trabalhar para que eles fossem tratados como terroristas, que é o que eles são. Terrorista! Terrorista! Não discutimos facção criminosa e terrorismo com o presidente Trump, partindo dele falar de alguma facção no Brasil. Pra frente, Sucupira! Agradeço ao presidente Donald Trump e ao secretário de Estado Marco Rubio por atenderem rapidamente ao meu pedido em nome do povo brasileiro. Esses maus sucupiranos recebem ordens de potências estrangeiras interessadas em manter o nosso povo no atraso e na dependência. Eles vão poder ser combatidos igual o Bin Laden era. E aqui o meu sincero agradecimento ao presidente Donald Trump, bem como ao secretário de Estado Marco Rubio e ao vice-presidente J.D. Vance. Essa máfia imperialista internacional das grandes potências que não querem que Sucupira saia do atraso, do subdesenvolvimento. Eu não sei você, eu pelo menos vibro quando eu vejo aqueles navios cheios de drogas sendo explodidos em alto mar com os traficantes dentro. E aí uma parte da imprensa inventa que eu estou defendendo que se taquem bombas na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Citarei aqui a frase do grande estadista baiano: What's good for the United States is good for Sucupira. Trump sentado, ele em pé atrás, como um papagaio de pirata. Olha a diferença do Lula, que ele foi buscar lá fora, com um tapete vermelho estendido. O que ele quer é se livrar da repercussão do caso do Vorcaro. Eu, se fosse ele, teria vergonha desse papelão. Você não navega nas sutilezas da política. Quando a gente está em situação difícil perante a opinião pública, a gente deve fazer tudo para distrair essa opinião pública. É como se a gente tivesse ficado nu, de repente, no meio da rua, e tivesse que fazer o povo olhar para o outro lado. Foi visitar depois para ver se conseguia o restante do dinheiro. Nós não temos dúvida que ele passou dos limites e foi uma barbaridade o que o Vorcaro fez no país, mas isso é normal. O que o Flávio fez é natural. Não obstantemente, eu acho que vocês estão fazendo um temporal dentro de uma caneca de barro. Visitar o Vorcaro também, porque o Vorcaro tinha ajudado ele. E ele queria terminar a relação com o Vorcaro. Olha, vai me pagar
Você vai pagar o restante? Dá para pagar o restante ou não dá? Ah, seu senhor, eu tô tão descrente de tudo. E essa descrendice, esse ilusionismo são tão grandes. Eu já tô pensando até em renunciar. Não diga isso. Aqui é o ex-governador Cláudio Castro. Esses dias estão sendo muito difíceis. Minha família está passando momentos que eu jamais imaginei que ia passar. Foram dias de dor, dias de exposição, dias de mentiras. Rezando muito, conversando muito, eu resolvi tomar a decisão mais difícil da minha vida. Então resolvi retirar a minha candidatura ao Senado Federal. É duro você suportar tanto traicionismo, tanta ingratitude, tanta deceptude, movimento quando você só trabalha para o bem da comunidade. As falas da novela O Bem Amado foram cedidas pelo acervo da TV Globo, o texto é de Dias Gomes e a interpretação do prefeito Odorico Paraguaçu é de Paulo Gracindo, edição de Edmilson Fernandes e Cláudio Antônio. Essa é edição de colecionador, né? Então você pode ir lá no podcast da Rádio Sucupira para compartilhar com quem você quiser. Essa edição do Panorama vai ficando por aqui. A produção e o roteiro foram feitos por mim, Leandro Gouveia, e a edição e a sonorização por Anderson Wendel, o Tico. A próxima edição do Panorama chega às plataformas por volta das 7 da manhã de segunda-feira com Bianca Santos. Um ótimo fim de semana para você.